Olá, estamos aqui novamente com o programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos o prazer de estar trazendo para o nosso programa o engenheiro Edilson De Vecchio, amigo nosso, um empreendedor da cidade, já foi diretor da nossa associação, hoje é conselheiro. Edilson, eu sei que você tem uma vida atribulada, mas conseguiu um espaço para estar nos prestigiando com a sua presença. Muito obrigado. Egídio, eu que agradeço essa oportunidade concedida por você, pelo Paulo Contim. Nós que somos aqui do município, somos engenheiros, temos negócios, somos filhos da terra. É muito importante poder falar um pouco sobre tecnologia nesse espaço que vocês abriram, que é um espaço tão importante para a nossa cidade. E para nós, reforça as personalidades que nós temos trazido aqui no nosso programa. Trouxemos aí o presidente do CREA, o Curimori, do CAL, enfim. E agora trazendo aí o Edilson, um grande empreendedor aqui da cidade de Osasco, com alguns empreendimentos importantes, nós vamos falar daqui a pouquinho, falando também da cidade de Barueri, de Itapevi, que tem alguns projetos importantes. Edilson, muito obrigado. Muito legal você estar aqui. Vamos tirar o máximo que puder de você aqui hoje de informação. Paulo, obrigado novamente. Eu estou à disposição. Conte comigo, que a gente puder colaborar, vai ser muito importante. Edilson, vamos começar lá do princípio e tal. A formação, você já começou com a área tecnológica, já direcionado para civil? Como que foi essa história? Dá uma pincelada para a gente. Essa oportunidade foi muito importante, você tocar no assunto, né? Eu vim da área técnica, a minha formação do nível médio foi técnico, eu fiz técnico em eletrônica na Fundação Bradesco. E aí, assistindo a entrevista do Francisco e de outros colegas, a gente percebe que muita gente veio da área técnica. Você veio, o próprio Lapas, outras pessoas vieram da área técnica, que é muito importante, abre o espaço, abre a sua mente para você seguir a carreira técnica. Então, na nossa época, o colégio técnico ele abria portas. Você fazia um curso técnico, se formava, em 3 anos, além de você ter o seu colegial concluído, você tinha uma profissão. Você já podia galgar uma carreira profissional muito jovem, 17, 18 anos você já tinha uma profissão. Muitas vezes já terminava o colégio e estava empregado. Então foi daí que surgiu a ideia de seguir essa área técnica. Inicialmente como técnico. Mas aí, do técnico em eletrônica para o civil... Pois é, aí tem uma pequena história, né, nesse meio que vale a pena contar. Concluída a área técnica, eu fui trabalhar no Bradesco, dentro do laboratório de informática. Na época, o Bradesco era o primeiro banco que tinha o sistema Bradesco instantâneo. Era uma coisa super nova. O slogan do Bradesco é assim: seja cliente de todas as agências do Bradesco. Então você não precisava ir naquela agência específica onde você tinha conta. Qualquer agência, você tinha o seu cartão, você conseguia fazer saque, transferência, coisa que não existia na ocasião, né? E aí eu trabalhei esses anos todos como técnico, fui muito feliz, muito... a minha carreira profissional, financeira, ela estava muito interessante, aí eu resolvi fazer engenharia. E assim, eu prestei vestibular na FEI e fui fazer engenharia elétrica na FEI. No segundo semestre de FEI, eu já namorava com a minha atual esposa, com a Elis, e a Elis era filha de um construtor. O meu sogro tinha uma construtora em Osasco. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, o engenheiro elétrico, normalmente, ele está sempre ligado a alguma empresa. Ele, dificilmente, há casos, mas a maioria dos engenheiros estão ligados à empresa. Normalmente, ele não vai para uma área autônoma. E eu, já há algum tempo dentro do Bradesco, eu estava querendo carreira solo. Então, já tinha um sogro construtor. Dentro da engenharia, os primeiros anos da engenharia ela é básica. Depois que você migra, no caso, a linha. Na FEI, nós tínhamos automobilística, tínhamos a engenharia têxtil, a química, a industrial. Então, naquele momento, eu resolvi migrar para a engenharia civil. Por quê? Eu estava dentro da área que eu gostava, que é a área técnica. Eu gostaria de seguir uma carreira solo, então o engenheiro civil ele tem
mais possibilidades de seguir a carreira solo. E outra, já tinha um sogro que estava na área da construção civil. Aí eu resolvi fazer engenharia civil e concluí o curso de civil. Agora, a gente vê em outras áreas do empreendedorismo que você sair como você falou, quero fazer uma carreira solo, você sair da condição de funcionário, de empregado, para a condição de ser ali, de botar a cara, você é empresa, né? É uma diferença muito grande, né? É uma mudança de postura muito grande, né, Edilson? Muito grande. É uma transição muito difícil, porque você tem o certo e você vai trocar o duvidoso. O profissional liberal, ele depende de uma série de situações. Quando você termina uma faculdade e vem para o mercado, você se depara com profissionais que estão no mercado há anos. Então, você é uma pessoa que não tem experiência. Você vai concorrer com profissionais que já têm uma clientela, que já têm um nome. Então, tudo isso é muito difícil, né? Mas o que eu acabei me especializando, que me abriu muitas portas? Eu acabei migrando para a área de estrutura de cálculo de concreto. Uhum. É uma especialidade da engenharia civil que ainda hoje muitos poucos profissionais seguem essa área. Então, o que aconteceu? Eu passei a ser prestador de serviço para a maioria dos escritórios de engenharia e arquitetura da região. Então, o meu trabalho não ia concorrer com os escritórios. Muito pelo contrário, o meu trabalho ia complementar o trabalho dos arquitetos e dos engenheiros. Então, as portas foram se abrindo, eu fui trabalhando com desenvolvimento de cálculo estrutural, de projetos de estruturas, e as portas foram se abrindo, eu comecei a me firmar como profissional. Abri, na ocasião, um escritório de engenharia. Eu trouxe 2 colegas para trabalharem com instalações hidráulica e elétrica, e eu fazendo estrutura, então nós montamos um escritório de projetos. E as portas foram se abrindo. Os próprios colegas arquitetos e engenheiros traziam os projetos, né? Como eu falei, hoje a quantidade de calculista em relação à quantidade de engenheiros e arquitetos é muito pequena. Mas eu lembro que nessa época, o Edilson, na verdade eram 3 só. Era você, o Carlos e o João Luiz. Não, acho que não tinha mais ninguém que fazia estrutura, né? Eram bem poucos. Carlos Camoto. Sim, é verdade. Mas a especialização... E que continua, né? Eu creio que sim. Mas a especialização, eu estou achando interessante esse início, porque foi daí que você conseguiu abrir outras portas, né? De sair da especialização para estar mais generalista. No caso, você pega... hoje você trabalha com toda a construção civil, né? Exatamente. Na ocasião, o escritório trazia os projetos para desenvolver os projetos específicos de instalações hidráulica, elétrica, combate a incêndio e estrutura. Muitas vezes, o arquiteto mandava os projetos porque ele precisava entregar para o seu cliente final todos os projetos complementares, inclusive a arquitetura e o legal. Só que muitas vezes ele não tinha quem executava a obra, e aí que nós entramos. A partir daí, nós entramos para executar pequenas obras, algumas obras de médio porte, e aí a gente foi entrando nessa área de construção também. Porque uma coisa acaba puxando a outra. Claro. É muito diferente, é muito difícil você, que não tem uma especialização, chegar e oferecer o seu serviço como construtor. O fato do projeto de estrutura já sair do escritório, então quando você oferecia o trabalho ou a atividade de construção, o cliente estava muito mais aberto. Porque como os projetos saíram do escritório, nada melhor do que você ter um construtor, um engenheiro, que fez e desenvolveu todos os projetos. E aí nós começamos a construir. Foi aí que surgiu a área da construção, né, propriamente, das edificações, juntamente com o escritório de engenharia. Que bom. E o interessante é que até para o nosso programa, que é o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, onde nós procuramos valorizar o profissional da área, e o nosso telespectador, quando nos assiste, ele deve saber que deve procurar um profissional
para fazer a sua construção, para fazer a sua reforma, porque às vezes a gente pensa, vou fazer economia, mas o projeto, eu com o tempo e com a atuação também, a gente vai, no projeto é uma das coisas que mais barateiam e deixam a obra redonda, né, Egídio? Com certeza. É que, na verdade, hoje ainda se tem aquele paradigma de que o projeto é caro. Só que a população, e aqui cabe um esclarecimento a você, telespectador que está nos vendo, quando se faz um projeto, se faz também a otimização de custo. Então você acaba economizando em outras coisas que é muito mais do que o preço desse projeto. Às vezes aquela parede que estava mal colocada, que você precisa derrubar durante a obra, já paga o projeto com lucro. Com certeza. Mas é interessante, além de falar da nossa associação, que na apresentação aqui nós estamos na página aqui do Edilson, da DVEC. Aliás, você pode visitar também www.devec.com.br. Você vai ver que site legal, que página bacana. E o Edilson faz questão de colocar que ele é membro, conselheiro, diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que enobrece a nossa categoria, a nossa associação. A nossa associação. Eu ia tocar nesse assunto agora. Osasco perdeu um grande calculista, mas ganhou um enorme empreendedor. Com certeza. O Edilson, ele tem uma visão, eu acho espetacular. Aliás, sou seu fã. A visão que ele tem da área, do mercado, eu acho espetacular. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso para você, cara. Mas você é uma pessoa que inspira as outras, sabe? Você tem uma força, eu acho muito importante isso. Talvez até por isso que tenha dado tão certo, né? Eu fico muito envaidecido com suas palavras, agradeço muito essas palavras, mas a gente realmente procura olhar o mercado de uma forma ampla, procura avaliar os prós e os contras antes de você se lançar para o mercado e fazer um empreendimento. Quando você faz um empreendimento, você envolve expectativa de muitas pessoas. Né? Tanto os profissionais que estão ao seu lado, os seus funcionários, os adquirentes, as pessoas que compram o seu produto, enfim, todos têm uma expectativa muito grande. Então, a sua responsabilidade é muito grande. Você tem que ter um olhar muito versátil para isso. Você tem que olhar as coisas de forma que vai ser bom para todos. Eu sempre digo nas conversas, o negócio tem que ser bom para os dois lados. Quando você faz um negócio que é bom só para um lado, o outro lado chega um momento que ele vai espanar, né? Queria só comentar uma questão com relação aos profissionais, né, que você enaltece e com muita propriedade. A gente hoje tem uma gama de profissionais específicos muito grande, né? Uma obra de médio porte, né? Você precisa estar com engenheiro, você parte do engenheiro de solos. Primeiro, você tem lá o seu engenheiro que faz análise do solo, que ele é um engenheiro, junto com um geólogo, vai te dar um resultado do solo. Nós ainda temos um consultor de fundações que vai te desenvolver um projeto de fundações. Depois vem a superestrutura. Depois a parte de instalações, hidráulica, incêndio, ar-condicionado, elétrica. Então é uma gama de profissionais muito grande. Mas quem organiza tudo isso é o arquiteto. Por isso que eu dou muita importância para o arquiteto. A gente brinca. Muitas vezes a gente é confundido. Você é engenheiro, arquiteto? O arquiteto é o engenheiro. Às vezes as pessoas confundem um pouco as profissões, mas as duas profissões elas estão muito ligadas. Um depende muito do outro. Exatamente. Nós não fazemos absolutamente nada se não tiver um projeto de arquitetura, né? Às vezes a gente até se envolve em projetar alguma coisa, mas você vê que o projeto do engenheiro é sempre uma coisa quadradinha. Quando você põe um arquiteto, a coisa flui, a coisa ganha profundidade, movimento. Então, é muito importante ter os dois profissionais trabalhando. E hoje em dia, as coisas mudaram bastante, né? Antigamente, as pessoas se preocupavam muito com o custo do projeto, isso vai ficar mais caro, mas o acesso ao profissional hoje, ele está mais fácil. O profissional
Não que o preço do profissional é menor, mas assim, a condição social financeira da população melhorou, então ela tem condição e cultura de contratar um profissional, nem que for uma pequena reforma, ele quer a mão do arquiteto cuidando daquilo. Então por isso que os resultados são cada vez melhores, a gente vê construções maravilhosas, tão próximas da gente, né? Edilson, eu vou pedir licença só um instantinho, nós vamos continuar com esse assunto no próximo bloco, mas vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos já, nos aguarde. Olá, estamos de volta com o nosso programa Momento Tecnologia. Como de praxe, vou fazer o lembrete a você, telespectador, quando for contratar um profissional da área tecnológica para qualquer tipo de serviço, peça que esse profissional preencha a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é a garantia do seu serviço. É o seguro, o melhor seguro para esse seu serviço. E vale lembrar a você também, profissional, quando for preencher a sua ART, no campo 31, ponha 038, é o código da nossa associação. Você vai estar ajudando, a associação a estar ajudando você. Estamos de volta aqui com o Edilson. Edilson, que bom, vamos continuar com o nosso assunto que é de extrema importância, né? Empreendedor. Sim. E você queria conversar com ele, eu sei que você queria conversar. Aliás, eu estou aqui ansioso, você não para de falar, eu estou ansioso para perguntar nós tivemos lá no lançamento do Prêmio Offices, né? Como é que está, Edilson? E assim, tem algumas coisas interessantes que estão acontecendo aqui em Osasco, em especial em Osasco, que era os lançamentos dessa área comercial específica de escritórios, enfim, que é o foco lá do prêmio, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Exatamente, foi bem lembrado, Paulinho. Vocês estiveram no lançamento, foi uma cobertura maravilhosa. Nós fizemos o lançamento do Prêmio Office em Osasco em agosto de 2012 e foi um sucesso, né? Nós fizemos um stand de venda bastante interessante, com 2 salas decoradas, né? É um projeto de 154 salas, né? Nós temos ali uma proposta da sustentabilidade e da qualidade de vida para o profissional que vai trabalhar ali. O que nós temos? Nós temos uma sala de ginástica que vai estar disponível para os usuários, para os proprietários do empreendimento, para fazer ginástica antes, depois, vai ter uma área de convivência, uma área, a gente chama uma área de descompressão, né? Você sobe, respira um ar, dá uma desestressada, isso tudo visando o bem-estar do usuário. Espaço para bicicletas, pessoas que moram na região podem vir de bicicleta, você vai para a sala de ginástica, você tem vestiários, enfim. O projeto ele foi pensado na parte trabalho e também na parte de lazer. Que bom, Edilson, muito bom. E eu tenho reparado, você também acabou de citar aí, o crescimento dessa área aqui em Osasco está sendo grande, está muito, está meio desproporcional. Tem 2 lados, né? Você como empreendedor, como que você vê isso? A minha opinião é assim, infelizmente, para nós incorporadores de Osasco, os grandes incorporadores de São Paulo descobriram a nossa cidade, porque afinal de contas nós temos aqui 800 mil habitantes, nós temos aí o 5º melhor PIB do estado, o 10º do país, então é uma cidade importantíssima do ponto de vista econômico. Então, os grandes incorporadores que estavam em São Paulo vieram para cá. E a gente viu aí nos últimos 3 anos os mega lançamentos que aconteceram, né? Então, isso, o que proporciona para nós incorporadores da região? A velocidade de venda dos nossos empreendimentos, eles tendem a diminuir. Eu acredito que Osasco ainda tenha muita procura, ainda tem muitas condições de novos lançamentos, mas o que a gente precisa se conscientizar é que a velocidade de venda vai reduzir bastante. O que significa isso? Nós lançamos o Prêmio Office Osasco, em 30 dias nós vendemos 80% do empreendimento. Isso, na ocasião, era uma coisa relativamente comum.
até 2010, 2009, a gente conseguia fazer empreendimentos e concluir a venda num período muito curto. Com a chegada dos grandes lançamentos, o que vai acontecer? Você vai fazer um lançamento imobiliário e ele vai se vender num período de 10, 12 meses e você vai conseguir ali os seus 60%. Enfim, não é aquela velocidade que existia anteriormente. Não é tão rápido, né? Né? Hoje o prêmio já está praticamente tudo vendido já. Praticamente vendido, Paulinho. Tá. Nós temos 90% do empreendimento vendido. Tá. Então, é um produto que já está viabilizado. Nós já temos o contrato com o agente financeiro, nós temos obras iniciadas, então é um empreendimento que já está totalmente resolvido. Qual é a previsão, Edilson? Previsão de entrega é para daqui 24 meses. Ah, tá. Né? São 12 andares, 154 salas, é uma construção bastante enxuta, nós estamos com todos os projetos resolvidos. Então é uma obra relativamente rápida. O empreendimento comercial te dá essa possibilidade. Né? Então, daqui 2 anos nós estamos entregando o empreendimento. Esse espaço que o Egídio, nosso presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, criou aqui em conjunto com a TV Osasco, para ter esse programa, para levar essas informações, serve também até para a gente discutir esse tipo de questão, porque hoje nós temos o metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros do país aqui na nossa região, né, Edilson? Isso assim como o prazo de venda deve se estender um pouco, esse preço do metro quadrado, ele pelo menos ele deixa de crescer muito, né? Ele vai se manter ou tende a encolher? A minha expectativa é que vai se manter. Não acredito em reduzir preço. Eu acredito que o valor do metro quadrado deva se estabilizar. A gente deve ter uma redução na quantidade de lançamentos, porque, como eu falei, grandes lançamentos aconteceram na cidade, e como a velocidade de venda tem reduzido, os incorporadores vão ter um pouco mais de critério para poder fazer lançamento. Então, acho que novos lançamentos devem reduzir um pouco até a demanda se adequar. Mas não acredito que vá haver uma redução no preço do imóvel. Eu acho que ele vai deixar de subir, como você observou. Vai estabilizar. Vai estabilizar, que eu acho muito razoável, né? Não, na verdade, a estabilização vem numa hora. Ele cresceu rapidamente, né, Edilson? A gente viu uma valorização aqui, principalmente de terra em Osasco. Eu também tenho aí a minha empresinha, é pequena, não é do porte da Devec, mas eu também faço algumas coisas. E a gente vê que em algumas regiões aqui de Osasco, o crescimento foi muito grande, né? Jardim das Flores, essa região que não era considerada tão bem assim, e houve um aumento muito grande dos valores, né? E agora tende a estabilizar mesmo. Porque... eu digo que os proprietários de terreno, propriedades aí acima de 300 metros quadrados, em 2 anos ele ficou milionário. Milionário é um termo que você dá para aquele que tem mais de 1 milhão. Certo. Então, a pessoa tinha uma propriedade de 300, 400 metros. Bela Vista, Campesina, essa região mais central, uma propriedade que há 4 anos atrás estaria avaliada em 300 mil, enfim, R$1.000 o metro quadrado, era um preço muito justo. Hoje, essa mesma propriedade não se fala em menos de R$4.000 o metro. Ou seja, quem tem uma propriedade de 300 metros, ele tem R$1.200.000 na mão. Então você imagina os grandes terrenos aí de 1.000, 2.000 metros. Hoje nós temos propriedades, hoje nós procuramos terreno na região. Você não consegue encontrar um terreno razoável por menos de 5 milhões para fazer um empreendimento. Então, foi uma valorização gigantesca. A gente vê, observando o mercado bem de perto, como nós temos feito até pelas amizades, nós vemos também que o mercado dessa parte comercial, ele tem migrado também para atender a parte de hotelaria, né, que é uma nova realidade da cidade, né, porque nós exportamos muito tempo hóspede para cidades vizinhas, não? É verdade, nós estamos observando aí 3 grandes lançamentos de hotéis, né, 2 aqui na Autonomista, tem um que vai sair ao lado do viaduto
que te leva ali para Presidente Altino, que é o empreendimento da Elbor. Ah, sim, no viaduto Inês Colino. Exatamente. Então, a cidade está mudando o perfil. Sim. Né? Você tem... nós tínhamos até então, eu tenho esses números mais ou menos em mente, porque eu também estava com um projeto de um hotel em Osasco, que eu acabei abortando esse projeto por conta dos grandes lançamentos que vieram. Mas assim, nós tínhamos aqui aproximadamente 200 leitos, 200 quartos até então. Agora, com a chegada desses 3 empreendimentos, nós vamos para 1.500 leitos. Sim. Né? Então, as pessoas que vinham para se hospedar em Osasco acabavam indo para Barueri, né? Acabavam indo para São Paulo e não ficavam aqui. Então, agora nós vamos ter uma oferta bastante interessante, então as pessoas vão ter assim, muita opção para se hospedar. Vamos reverter, né? Trazer de Barueri e de São Paulo para cá. Com certeza. Né? Vamos fazer nossa cidade crescer um pouquinho mais. Porque nós estamos num ponto estratégico, nós estamos encostado a São Paulo, então as pessoas que vêm para fazer turismo de negócio aqui na região oeste, de modo geral, ele pode se hospedar em Osasco, que ele tem um fácil acesso, independente de Castelo Branco, de Raposo, Anhanguera, etc., para São Paulo. Mas isso é uma coisa importante, o acesso que Osasco tem, né? É importante, Rodoanel. Um acesso que Barueri não tem. Barueri depende muito da Castelo Branco. Osasco não. Osasco você pode ir para São Paulo independente de Marginais, independente de Raposo, independente de Anhanguera, Bandeirantes, né? Então, isso é 32 quilômetros da cidade são nas áreas lindeiras ao Rodoanel, né? Então, o Rodoanel acaba unindo todas essas cidades. Uma questão logística, Osasco é muito bem posicionado. Muito privilegiado. A localização geográfica de Osasco é espetacular, né? Isso ainda não foi visto pela empresa de logística, né? De certa maneira, sim, porque muitas delas acabaram se instalando, né, nas divisas aí de Osasco, Carapicuíba, né, na verdade, próximo do Rodoanel, né? Ali margeando o Rodoanel tem bastante. Ali. Nós temos um problema sério em Osasco, nós temos poucas áreas. Osasco é uma região que as grandes áreas já estão comprometidas com empreendimentos, com loteamentos, enfim. Então você não tem grandes áreas para oferecer para a indústria ou para a indústria logística, né, que precisa de grandes espaços. Então é um problema que Osasco enfrenta hoje, né? É que a densidade populacional também cresceu muito, né? Foi tomado pela habitação, né? Então, hoje Osasco realmente, crescimento é meio difícil. Mas... Essa questão que a gente observa de Osasco no crescimento, ela acaba tendo esse diferencial em toda a região oeste, principalmente pela localização. E hoje as pessoas acabam evitando, às vezes, de ir para São Paulo, para o centro de São Paulo, né? E muita coisa, Osasco está sendo hoje, Egídio, o que São Paulo representava para nós há 20, 25, 30 anos atrás, que a gente falava, eu vou para a cidade, né? O ir para a cidade era ir para São Paulo, era ir para lá, para ir para Pinheiros. Hoje Osasco está atendendo o entorno, né? O pessoal de Itapevi, de Barueri, Carapicuíba, acaba vindo fazer o seu consumo de produtos e serviços aqui na cidade de Osasco. Você sabe que, curiosamente, ele tocou num assunto que eu estava discutindo com um parceiro ontem. Esse parceiro é de Jundiaí. E ele falou que o custo lá está tão elevado, ele vem comprar aqui em Osasco. Porque para ele é muito simples, né? Meia horinha de Anhanguera ou Bandeirantes ali, Rodoanel, ele está aqui em Osasco. E falou que as coisas aqui são mais acessíveis, o comércio é melhor. Egídio, olha, não tenha dúvida, eu sou suspeito de falar isso. Apesar de ter nascido no Ipiranga, a minha vida é toda em Osasco. Profissional, eu moro em Osasco, estudei em Osasco. Então, o osasquense, eu digo que ele é muito provinciano. Ele não gosta de sair daqui para morar em outro lugar ou para trabalhar.
Ele prefere resolver as coisas na sua cidade. É verdade. Eu sou assim também. O meu escritório é em Osasco, eu trabalho em Osasco, os nossos negócios estão praticamente todos em Osasco. Quando precisa ir a São Paulo para resolver algum assunto, é sempre um transtorno por conta de trânsito, locomoção, etc. Então, é uma cidade que nós aprendemos a amar. Uma cidade que nós temos orgulho de morar e dizer, não, eu sou de Osasco. Então, e é uma cidade independente. Aqui nós temos faculdades, nós temos indústria, nós temos shoppings. Os maiores shoppings estão aqui em Osasco. Então, é uma cidade muito promissora e muito querida. Assim como você, eu também sou de São Paulo. Nasci na Lapa, mas não troco Osasco por nada. Eu gosto muito daqui, cresci aqui e acho que vou acabar os meus dias aqui. Edilson, infelizmente o nosso tempo acabou. Pena. Mas quero assumir com você o compromisso de uma outra oportunidade e a gente está continuando esse nosso papo tão agradável. Deixo agora um espaço para você fazer suas considerações, Edilson. Agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. E é uma alegria muito grande poder conversar com vocês, poder falar um pouquinho da nossa vida pessoal, profissional. Que bom. Enaltecer o quanto nós gostamos e amamos a nossa cidade. E continuo à disposição. Sempre é só você me avisar que estarei à sua disposição. Muito obrigado. Paulinho. Eu também agradeço muito a vinda e agradeço ao nosso telespectador que continua nos prestigiando sempre. Com certeza. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço.